versículo 14. Vamos lá, bem rápido, fácil de achar, que é no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o quarto livro do Evangelho. E quem escreve esse livro é o apóstolo João. Vamos lá, capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler a primeira vez, eu peço que você fale a segunda vez em alto bom som. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 1, 2, 3. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para ficar mais bonito, para ficar mais forte. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos falar bem forte. 1, 2, 3. Vós sereis meus amigos. A importância de nós sermos amigos de Deus é muito forte. Pode ver que aqui Jesus, nessa palavra, falando com os discípulos, dando as últimas instruções dos últimos dias, ele já nem chama eles de discípulos, ele já nem chama eles nem de apóstolos, nós chamamos eles de amigos, porque amigo é sinal que eles tinham uma comunhão. Então aqui os discípulos já tinham uma comunhão com Jesus Cristo. Jesus já estava chamando eles de amigos. Por que chama de amigo? Por causa da comunhão. Comunhão que é estar perto, ver o que o outro está sentindo, ajudar o outro, levantar, é estar sempre num bom relacionamento. Então, por eu já ter pregado por esses dias, eu não vou ficar aqui explicando muito o que é a comunhão, mas eu quero terminar esta mensagem desses dias com coisas aqui que vai ser importante. A importância da comunhão com Deus. E uma comunhão com Deus traz resultado muito bom. Também sabendo que quem não tem a comunhão com Deus também traz circunstâncias ruins na vida. Então eu quero começar aqui com aqueles que não são amigos de Deus, não querem compromisso, não querem responsabilidade. Isso traz caos para si mesmo e problemas para si mesmo, tá? Se você olhar na Bíblia, a Deus ele faz o homem e a mulher, Adão e depois a Eva. Deus dá uma ordem, Deus dá regras para eles obedecerem. O que aconteceu? Adão desobedece junto com a Eva. Eva foi enganada e Adão acabou caindo. Eva foi enganada. Por isso que a Bíblia fala que o pecado veio por o homem, Adão, não por Eva, veio por ele. Porque ele estava sendo responsável por causa da desobediência de Adão, da ordem que Deus deu para ele, lá no jardim. Ele tinha uma comunhão tremenda com Deus, a comunhão era tão forte com Deus, que Deus descia para conversar com Adão, sim ou não, gente? Descia para falar. Você imagine Deus descendo para falar com Adão todos os dias. Olha que comunhão, olha que forte, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a respiração de Deus. Olha que coisa boa, olha que forte. Tinha a presença de Deus perto dele. Por causa da desobediência, Adão sai do jardim. No jardim tinha tudo. Então, sinal da falta de comunhão com Deus, você pode perder algumas coisas. Adão perde o jardim. Jardim tinha tudo. Jardim era um lugar de bênção, um paraíso. Mas Adão, por desobedecer a Deus, por sair da comunhão, deu tiro do jardim. Preste atenção. Quem se afastou propriamente do jardim foi por causa dele, por causa da desobediência. Então cuidado, que algumas circunstâncias da sua vida pode tirar você da comunhão com Deus. Vou falar bem rápido. Saul foi o primeiro rei de Israel. Enquanto Saul obedecia a Deus, obedecia o profeta, enquanto Saul andava de acordo com as vontades de Deus, era um homem que vencia todas as batalhas. Mas como ele estava crescendo, se achou muito grande, o que acontece com ele? Ele desobedece, foi rebelde. Deus, quando ele vai para uma guerra, Deus fala: mata todos os amalequitas, sem pegar nada, sem ninguém, deixa tudo para lá. Ele desobedece, mata, mas
traz alguém com ele como prisioneiro, pega bens que estava lá, e ele foi rebelde. Na hora de entregar sacrifício, não era para ele fazer aquilo, tinha alguém para fazer. Ele fez sacrifício ilegal, por causa da desobediência, ele próprio se matou, suicídio, porque a falta de comunhão com Deus faz eu mesmo acabar com a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Vou falar de outro mais rápido. Sansão quebrou um pacto com Deus, porque ele tinha um pacto de nazireu, e ele não podia tocar em cadáver, ele acaba tocando em cadáver, ele acabou se misturando, se envolvendo com Dalila, que não era para se envolver. Ele revela o segredo que ele tinha. Através disso tudo, sabe o que aconteceu? Por causa da desobediência, por causa da falta de comunhão com Deus, ele se mata e mata todos que estavam lá. Por causa de quê? Por causa dele. Vou falar de outro. Você conhece Manassés, o quarto rei de Judá? Manassés, filho do rei Ezequias. Ezequias tinha uma comunhão tão forte com Deus, o pai de Manassés, que quando Senaqueribe, o rei da Síria, queria entrar em Judá para tomar conta, para devorar tudo, destruir tudo, ele ajoelha diante de Deus e ora. Quando ele está orando, Deus envia um anjo que destrói, que mata 185 mil soldados. Por causa de quê, pastor? Comunhão com Deus. Tem uma época que eu não sei, a Bíblia não fala claro o que estava acontecendo com ele, mas ele precisava consertar a vida dele e colocar a casa em ordem. A Bíblia não fala o que é literalmente, e ele estava com um problema para morrer. Isaías, como tinha comunhão com Deus, vai até o palácio, fala com ele. Deus manda dizer para você: coloca a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. Quando Isaías acaba de falar, ele volta à comunhão com Deus. Ele ora, se coloca na parede, em frente, e começa a falar com Deus. Quando ele começa a comunhão com Deus, volta a Isaías, fala: por causa da, não é essa comunhão que eu vou dizer, mas eu vou praticamente parafrasear. Por causa da sua comunhão com Deus, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. O que é isso? Comunhão. Estou falando de coisa boa. Mas vem o filho dele, rei Ezequias tinha restaurado todo Israel, tinha colocado o povo para adorar, o povo para exaltar, colocou levita, cântico. Manassés, o filho dele, começa a reinar com 12 anos de idade. Ele faz tudo ao contrário. Não quero saber de comunhão com Deus, eu vou colocar deuses aqui em Israel, Judá, não quero saber, vou começar a adorar deuses, principalmente a Baalins. Você sabe o que esse doido faz? Ele começa a se perverter, começa a fazer loucura, se afastar de Deus, quebra todos os altares de Deus, começa a consagrar altares do demônio. Ele ficou tão afastado de Deus, que ele entregava sacrifício a demônios. Ah, pastor, entregar sacrifício não tem problema. Sim, mas o problema é que ele matou filhos para entregar a demônios. E o pior, ele fez todo o povo se afastar de Deus. E ele fazia isso de propósito. Sabe o que aconteceu com Manassés? Deus permite que o rei da Síria entra, invade Israel, toma conta do povo Judá, prende ele. Sabe como é que ele foi preso? Preso em espinhos, amarrado com corrente, foi preso. Chegando lá, ele toma atitude e volta para Deus. Aí Deus ajuda ele. Mas por causa de que aconteceu isso? Desobediência, porque não quis comunhão com Deus. Eu vou me adiantar aqui. Você sabe que Judas, eu já vou adiantar, Judas andava com Jesus. Judas andava com quem? Gente, Judas andava com quem? Jesus andou com Jesus. Só que ele andava com Jesus, mas não estava com Jesus. Ele andava com Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. O que acontece com Judas? O camarada, ele traiu, foi falso com Jesus. Através da falsidade dele. Pode ver que antes dele trair Jesus, ele está ali na ceia,
E Jesus fala umas verdades. Ele tinha que aprender. Na hora que Jesus fala a verdade, nas últimas horas da vida de Jesus, era para ele falar assim: não vou fazer isso, eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar à comunhão, estou ceando com ele, eu tenho que voltar à comunhão. Judas sai para conversar com os outros lá, para matar Jesus. Quando Jesus está lá no monte, chega Judas. Aí Judas chega e beija ele. Jesus disse: amigo. Porque Jesus é um homem de comunhão, mas ele não tinha comunhão com Jesus. O que acontece com ele? Jesus é preso, ele viu. O que acontece com Judas? Ele mesmo se enforcou. Pastor, oi. Qual o problema de eu não ter comunhão com Deus? O problema de você não ter comunhão com Deus, você mesmo se atrapalha. Você está entendendo, sim ou não, gente? Todas essas situações que eu estou sendo rápido aqui falando com vocês, é propriamente o ser humano que se atrapalha, é propriamente o ser humano que se embola, que se arrebenta, se mata, ele mesmo causa caos para ele. Eu vou falar do chefão de todos que não querem comunhão. Satanás tinha uma grande comunhão com Deus, um anjo de muita luz e muita fé. Lá no céu, ele era tão abençoado por Deus, tinha tanta comunhão, que onde ele andava, as pedras afogueavam. O anjo muito forte, querubim, era querubim ungido. Eu não quero ter mais comunhão com ele não. Se rebeliou, o que aconteceu com ele? Inferno. Perdeu a comunhão. Hoje Satanás não tem brilho. Hoje Satanás não tem unção. Hoje Satanás, em vez da paz, tem a guerra. Em vez do amor, tem o ódio. Por isso que o diabo odeia você. Por isso que o diabo me odeia. E outra coisa, como ele se afastou de Deus, como ele saiu fora da comunhão, sabe o que acontece com ele? Ele quer que você e eu saiamos da comunhão com Deus. Então vigia, preste atenção, abre o teu olho, porque você mesmo pode estar causando problema para a tua vida. Você mesmo pode estar causando desespero para a tua vida. Você mesmo pode estar causando naufrágios para a tua vida. Você mesmo pode estar causando guerra para a tua vida. E tem gente que quando está fora da comunhão, não tem a proteção de Deus, não tem nada. E agora, quem poderá nos defender? Mas essa é a circunstância de quem não tem comunhão. Circunstância de quem tem comunhão com Deus. Eu falei a circunstância de quem não tem. Agora vamos ver a circunstância de quem tem. Diga glória a Deus. Palma para Jesus bem forte enquanto eu bebo água. Serei rápido. Noé, Deus estava para destruir a terra, a raça humana. Deus, ele olha para um homem e vê alguém que andava com ele, alguém que tinha comunhão. Deus chama Noé e disse: Noé, quer fazer um pacto comigo? Uma aliança? Quer andar de mão dada comigo? Quer a minha proteção? Eu imagino, quero. Então tenha comunhão comigo. Então eu faço um pacto com você. Faz o seguinte: faz aliança, faz uma arca. E dentro dessa arca, durante 100 anos, mais de 100 anos, você vai pregar para muita gente se converter. Mas o meu propósito é salvar você e a tua família. Preste atenção. Foi mais de 100 anos de sacrifício, porque a comunhão gera sacrifício. Fala bem assim, comunhão. Fala mais forte, a comunhão gera sacrifícios. Aí que está o segredo que foi pregado na semana passada. Você quer comunhão com Deus, mas não quer sacrifício. Lembra de Eliseu? Eu vou abandonar tudo pela minha comunhão com Deus. Ele abandona tudo, seu trabalho, trabalhando, foi lá e ainda fez um churrasco de despedida, porque comunhão gera sacrifício. E aí muitas vezes você quer ter comunhão com Deus, mas não quer sacrifício. Mais de 100 anos fazendo uma arca, sacrifício pela comunhão. Trabalho, eu quero de verdade essa comunhão. Deus manda o dilúvio, salva Noé e toda a sua família. Diga glória a Deus. A minha comunhão com Deus pode gerar milagres na minha vida. Vou ser rápido. Abraão, Deus queria abençoar Abraão, mas o
povo, aonde ele morava, o povo adorava deuses, adorava demônios, imagens, e Deus queria abençoar Abraão, mas só que Deus disse: eu não posso abençoar esse homem aonde ele está, eu preciso conversar com ele e mudar a situação. Abraão já tinha um compromisso e conhecia a verdade, conhecia Deus. Deus chama Abraão, disse: Abraão, quer ser meu amigo? Abraão quer sair daí, quer mudar de vida? Quero, Senhor. Quer? Então sai do meio da sua parentela. O que eu disse? Que comunhão gera o quê? Sacrifício. Comunhão gera o quê? Mas você não quer. A nossa comunhão com Deus tem que ter um sacrifício. O sacrifício vai provar se você tem comunhão com Deus de verdade. Olha o que eu estou falando. E ele sai do meio da sua parentela, abandona tudo para lá, deixa tudo para lá. E aí a vida dele, ele saiu sem saber para onde ia. Deus disse: fica tranquilo que eu vou te abençoar muito, vou te dar filho. O que Deus prometeu, Deus deu. Deus deu um filho para ele chamado Isaac. Uma certa idade, Deus disse bem assim: Abraão, tu me ama mesmo? Amo. Tu me quer de verdade? Abraão, tu tem comunhão comigo? Tenho. Tu quer de verdade viver um relacionamento comigo muito forte? Quer ser chamado de meu amigo? Quero. Mata o teu filho para mim. A comunhão com Deus precisa ter sacrifício, porque você prova se você tem comunhão com Deus pelo sacrifício. Olha como eu estou na Bíblia. Abraão pega o teu filho, que ama o melhor, vai matar. Ele foi matar literalmente. Quando ele ia matar, Deus disse: não precisa, porque tu já provou que tu és meu amigo. Abraão foi chamado de amigo. Palma para Jesus bem forte. Jacó já começa com problema a vida dele. Quando ele foge, ele está no deserto. Ele tem um sonho, um propósito, luta com Deus, você sabe disso. Olha o que é que Deus fala com ele: vou mudar seu nome para Israel. Aí ele fala bem assim: Senhor, se tu for comigo, sabe o que é isso? Se o Senhor tiver uma comunhão comigo, que eu quero a comunhão com o Senhor, eu quero a comunhão. Você quer mesmo? Quer a comunhão, Jacó? Quero. Então, Jacó, seu nome vai mudar, mas também, aí Jacó disse: então só por causa disso, porque o Senhor vai ser comigo, eu darei o dízimo de tudo que entrares na minha mão. Sacrifício. Jacó foi tão abençoado que você sabe que ele lutou 14 anos por causa de uma moça, que ele era apaixonado. Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos deles é as 12 tribos de Israel, a tribo mais famosa do mundo inteiro, a tribo que Deus tem propósito. O que é isso? Comunhão. Vou em outro. Lembra de Moisés? Moisés estava no Egito. Ele sai do Egito, foge, vai para o deserto. 40 anos no deserto. E durante 40 anos ele começa a aprender sobre Deus. Daqui a pouco ele vê uma chama, uma árvore pegando fogo. Ele fala: estou incomodado, eu vou lá dar uma olhada. Aí quando ele chegou lá, ele disse, aí Deus disse assim: Moisés. Moisés logo entendeu: tira a sandália dos pés, que quem fala contigo é o Todo-Poderoso. Moisés, quer comunhão comigo? Sim. Então você não pode andar do jeito que você quer. Quer comunhão? Quero. Então você vai libertar aquele povo. Gente, a comunhão dele foi tão forte com Deus, a comunhão de Moisés foi tão forte, que Moisés desce do monte com poderes. A palavra que Moisés falava era: pá, o mar, toda a água vai virar sangue. Acontecia. Praga disso, praga daquilo ali, praga e praga e praga, vai morrer. O homem tinha tanta comunhão que quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava. Mas tinha que haver sacrifício. Durante 40 dias ele ficava no monte em sacrifício, falando com Deus, para Deus assim usá-lo. E ele precisava dessa comunhão com Deus. A comunhão com Deus te faz você crescer, você brilha. Vamos em outro. Jó. Jó, você já sabe.
Jó tinha tanta comunhão com Deus que ele incomodou Satanás. A comunhão de Jó era tanta, gente, que ele incomoda Satanás. Aí Satanás vai ter reunião com Deus. Vai ter reunião, ele é assim abençoado, porque tu abençoa. Deus disse, faz o seguinte, pode tocar nele que tu vai, eu vou provar para tu que ele tem comunhão comigo. Eu vou provar para tu que a comunhão dele não é por causa de carro, não é por causa de casa, não é por causa de trabalho, não é por causa de dinheiro, não é por causa de filho, não é por causa de mulher, não é por causa de fama, porque ele é rico. Eu vou provar para você que a minha comunhão com ele é porque ele me ama de verdade. Satanás toca nele, coloca a doença, mata os filhos, tira tudo que ele tem. Ele não blasfemou nenhuma vez. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele não tinha comunhão, abandona esse Deus e morre, porque geralmente quem não tem comunhão vive blasfemando, reclama de tudo. Quem não tem comunhão fica falando da vida, tudo reclama da vida, tudo reclama. Está sem dinheiro, reclama. Está com problema no casamento, reclama. Está com problema de saúde, reclama. Está com problema em casa, reclama. Está com problema no governo, reclama. Está com problema no Bolsa Família, reclama. Está com problema no cartão, reclama. Está com problema na igreja, reclama. Olha esse homem, perdeu tudo em um dia, tudo. Ele disse, eu adoro ele assim mesmo, porque ele deu a vida, ele pode tirar a vida. Por causa dessa comunhão, Deus disse, não vai continuar desse jeito, vou te dar o dobro, vou te dar o dobro, vou te dar o dobro. Aplaude ao Senhor Jesus, quem entendeu. A comunhão de Davi era tão forte, a comunhão de Davi era tão forte, que Davi, quando ele foi lutar com um gigante chamado Golias, que para ele não era gigante, que Davi disse, eu vou lutar contra esse homem, mas por que eu vou ganhar? Porque eu tenho comunhão, eu tenho um pacto com Deus Todo-Poderoso. Esse grandão aí não tenho, então eu não tenho medo dele. Eu vou contra ti, a quem eu tenho comunhão, Deus dos exércitos, com uma pedra. Gente, uma pedra ia matar ele aonde? Ia matar a gente? Uma pedrinha? Não mata. É a comunhão com Deus faz as coisas dar certo. A comunhão com Deus as coisas faz dar certo. Olha aqui, a comunhão de Davi era tão grande, que Deus leva ele a ser rei de Israel fora da linhagem. Não era para ele ser rei de Israel fora da linhagem, mas ele foi um camarada que se manteve em comunhão. A comunhão dele era tão grande que através do pecado que ele teve, até do adultério, ele pediu perdão a Deus, ele mudou de vida, e Deus disse, tu vai ser o homem chamado segundo o coração de Deus, por causa da sua comunhão. O filho dele, Salomão, que não era para ser rei, Salomão, quando começa a pegar o reinado, ele disse, eu não posso pegar o reinado sem ter comunhão com aquele que manda em tudo, com aquele que governa em tudo. Ele disse, eu quero entregar um sacrifício para Deus. Olha o que eu disse, a comunhão com Deus precisa ter sacrifício. Muitas vezes você quer ter comunhão, mas não faz nenhum sacrifício. Ele vai para o monte, ele prepara 1000 holocaustos, ele pega e dá tudo para Deus, tudo para Deus, tudo. Isso incomodou Deus. Deus disse, rapaz, o homem é louco, o homem realmente está me chamando para ter um papo com ele, fazer um pacto com ele, ter um relacionamento com ele. Ele estava chamando Deus para relacionamento com ele. O meu sacrifício faz Deus descer, falar comigo, Deus abençoar, Deus agir, Deus abrir porta. Deus desce com ele e fala com ele em sonho, pede o que tu queres. O que tu queres, gente, o que tu queres está de brincadeira. Alguém vai chegar e falar para esse pastor, pede aí o que tu quer. Igual um amigo meu falou essa semana, falou assim, pastor, entra aí e pede aí o que você quer aí no restaurante. Eu falei, Jesus, não, pega o que tu quiser. Eu falei, gente, o que é isso? A comunhão já era isso. Ele chamou Deus para comunhão. Aí Deus disse, pede o que você quiser. Sabedoria, 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 sabedoria. A comunhão dele foi tão grande que hoje na face da terra não tem homem com a maior sabedoria de Salomão. Palma para Jesus bem forte. Vou me adiantar, estou acabando. O apóstolo Paulo,
Até conhecia Deus, mas não tinha comunhão com Deus. Conhecer Deus é uma coisa. Lembra de Judas? Estava com Jesus, mas não tinha comunhão. Tem muita gente que talvez está aqui, conhece Deus, vem para a igreja, mas não tem comunhão. Você pode ver que tem muita gente que não tem comunhão, vai se afastando de Deus devagar, vai deixando Deus de lado, vai deixando os compromissos de lado, vai deixando. Aí, presta atenção no que eu disse. A circunstância de quem não tem comunhão traz problema para si mesmo. Estou na Bíblia, gente. Estou na Bíblia ou não estou? Quem acha que eu estou fora da Bíblia pode ir embora. O pastor está pregando fora tudo da Bíblia, eu vou embora. Estou pregando Bíblia dos homens de Deus. Estou falando de homens de Deus aqui e de homens que não foram de Deus. Paulo disse, eu não quero comunhão com esse homem, não, eu vou matar todo mundo mesmo. No encontro que ele estava indo para Damasco, quem aparece para ele? Jesus Cristo. Saulo. Quem é, Senhor? Quem tu persegue, é quem tu precisa ter comunhão, tu fica perseguindo. Larga os homens que têm comunhão comigo, larga Pedro, larga o João, larga o André, larga Tiago, larga todo mundo, homem. Vem comigo, vem para ter comunhão. Quer ter comunhão? Quero, Senhor, o que eu devo fazer? Tu vai para tal lugar que eu vou te abençoar, mas tu precisa ficar cego 3 dias para tu aprender a ter comunhão comigo. Tem gente que para ter comunhão precisa ficar 3 dias cego para aprender. Será que você não vai aprender que muita coisa na sua vida, na minha vida, está acontecendo por falta que você não tem comunhão? Aí muitas vezes Deus permite que você vá para o deserto, Deus permite o problema, Deus permite a dificuldade. Deus não quer, presta atenção, Deus não quer, mas Ele permite. Aí Paulo disse, tá bom, Senhor, não tem problema nenhum. Saulo vira o maior pregador dos últimos tempos. O homem escreveu 13 cartas, usado por Deus, o apóstolo da fé, apóstolo Paulo. Como eu falei de Satanás, eu preciso falar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ô Jesus, isso é Deus, meu filho, eu preciso fazer o povo voltar a ter comunhão comigo. Jesus, eu imagino Deus olhando para a face da terra, o povo desviando, o povo saindo e o diabo vencendo. Jesus, eu preciso que o povo volte à comunhão comigo. E só para fazer isso tem que ser eu mesmo. Só que eu vou em você, eu vou descer através de você, mas quem vai é você, eu, o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Tu vai, Jesus, vou. Jesus, tu vai, Jesus, vou. Eu imagino os anjos lá em cima. Olha, Jesus vai descer. Jesus, tu vai. Mas peraí, Jesus, tu não vai poderoso não, tu tem que despir-se da sua glória. Sacrifício. Tu tem que deixar a glória, tem que deixar a capa da glória, da majestade. Sacrifício. Aí ele, vou fazer esse sacrifício. Ele desce, você vai virar carne, Jesus. Você não vai ser espírito, vai virar carne, ser humano. Você vai sofrer as dores, tem problema não. Mas Jesus, deixa eu te falar uma coisa, mas tu tem que ter comunhão comigo. Sim, mas deixa eu te falar outra coisa, tu vai morrer. Aí ele disse, por causa deles. Parece que eu vejo Jesus falando, por causa do pastor Welter, por causa da igreja Assembleia de Deus Altar dos Milagres, por causa da igreja Batista, por causa da igreja católica, por causa da Adventista, da Deus e Amor, por causa do mundo, por causa do Brasil, por causa de todos os países, eu vou me sacrificar para mostrar para eles que sacrifício vale a pena pela comunhão. Vale a pena. Jesus morre, ressuscita. Hoje Jesus está à destra do Pai, e o nome dele não é assim qualquer, não, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala que o todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, de tanta comunhão que ele tinha com Deus. Hoje ele está no trono, e o trono está preparado para nós. Pode ver que ele diz em João 14, olha, não se turbe vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. Porque eu tive comunhão, através da comunhão de vocês, vocês vão ficar junto comigo lá. Palma para Jesus bem forte. Entenderam ou não entenderam? Pastor, eu não quero comunhão. O problema é seu.
Vou ser sincero, vou ser real e vou falar a verdade. Eu não quero comunhão, o problema é seu. Eu não quero orar, o problema é seu. Eu não vou fazer sacrifício, o problema é seu. Eu não vou mais participar nada da igreja, o problema é teu. Eu não quero mais saber de jejuar, seu. Eu não quero saber de ler Bíblia, o problema é seu. Eu não quero mais saber de estar na igreja, de fazer nada, não quero saber. Então, pode ter certeza que ninguém vai causar problema para você, inclusive nem Deus, mas tu mesmo vai causar problema para você. Porque quem tem comunhão com Deus tem Pai, Filho, Espírito Santo e anjo. Pai, Filho, Espírito Santo e anjo. Quem tem comunhão com Deus tem a proteção do Pai. E tu que não tem nem anjo do teu lado. Satanás fica bem assim, ó, isso mesmo. Não precisa orar não, precisa fazer nada na igreja, não precisa ser fiel, não precisa adorar, não precisa exaltar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia. Fica longe de tudo mesmo, fica envolvido com as coisas do mundo, fica envolvido com as coisas da terra. Fique medo que daqui a pouco, isso é Satanás, daqui a pouco você vai estar comigo no inferno, queimando comigo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja viva, avivada, cheio da presença, cheio da unção, cheio do poder. E eu queria que você estivesse ouvindo isso aí, dando glória, não é olhando para minha cara e pensando, amém, glória a Deus. Era para você estar dando glória e dizendo, eu vou melhorar, eu quero a presença, eu quero buscar essa presença, eu quero o poder de Deus. É por isso que tem muita gente que o pastor pode se esgoelar, pode gritar, pode fazer o que for, não sai um glória da boca dele. Sabe por quê? Problema é o que? A igreja? Problema é o pastor? Problema é a distância? Problema é isso? Não, problema é tu que está longe, tu que está afastado. Mas Deus está te chamando hoje para comunhão, Deus está te chamando hoje para o propósito. Só quem crê bate palma para Jesus e vai ficando de pé. Vamos